Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2. Pra quem não me conhece, eu sou o Giovanni. Eu sou a Thaís. E hoje a gente vai fazer um vídeo que é especial 2 anos na Alemanha, porque no dia 4 de outubro, que é amanhã, a gente vai estar completando 2 anos que a gente pisou aqui na terra da batata. Então a gente decidiu trazer aqui como se fosse um compilado, um resumão sobre o que a gente aprendeu, o que a gente se adaptou, o que a gente não se adaptou, enfim. Um resumão desses 2 anos de Alemanha. Então, bora lá! Bom, a primeira coisa que a gente separou aqui pra vocês foi o inglês, né? Porque a gente fez curso de inglês lá, a gente pagava escola de inglês particular lá, a gente acabou fazendo no Selim também da UFPR, a gente já mencionou em outros vídeos. A Thaís, quando ela estava lá no Brasil, ela era um pouco mais avançada do que eu, e quando a gente chegou aqui, ela também estava mais avançada do que eu, e ela já tinha coisa aqui, né? Já tinha a bolsa dela, já tinha o doutorado dela. Aí ela começou a ir mais pra faculdade, praticar um pouco mais. Mas eu vou falar um pouco mais da minha parte e depois a Thaís fala um pouco da dela. Então quando eu cheguei aqui, o meu inglês ele era meio médio, eu estava no intermediário 1 lá no Brasil, eu não sei qual que é o nível do intermediário 1, comparado aqui, se é A1, acho que era 2.2, né? Não sei. Uma coisa era mais pra baixo, né? Mas eu não falava muito, eu conseguia entender. Baixo, não sei. Mas enfim. Eu conseguia entender bastante, mas eu não conseguia falar. E fazer o doutorado aqui, que era só inglês, me ajudou muito a melhorar a minha fala, a minha pronúncia. E como é que eu fiz para melhorar isso também? Eu escutava muito podcast em inglês, mais básico mesmo, e também eu falava muito. E aí teve um dia até que a gente conversou e falou, mas tipo, parece que a gente não tá melhorando, mas isso acabou que a gente falava tanto que a gente nem pensava mais nos erros que a gente cometia. A gente só falava e saía, sabe, as coisas, a gente não pensava, tipo, puta, preciso falar isso, como é que eu falo? A gente simplesmente chegava na conversa e mandava ver, entende? Então, tipo, a gente foi melhorando devagar e sempre crescendo um pouquinho o inglês. Uma coisa que eu percebi muito, né, eu também melhorei muito meu inglês, muito mesmo, assim. Mas uma coisa que eu percebi muito é que no começo, nos primeiros dias, assim, né, igual o Giovanni falou, eu cheguei, eu já tinha, né, logo ali, deu, sei lá, 1, 2 semanas, já comecei a frequentar a universidade, ver aula de inglês e tal. E eu lembro que no começo a minha cabeça doía, assim, nossa, eu chegava em casa, eu só queria dormir, assim, eu tava muito cansada pelo simples fato de estar tendo que falar inglês 100% do tempo, assim, sabe? Então, às vezes, sei lá, eu ficava, não sei, 2 horas e meia, né, ali, em alguma coisa que era direto em inglês e minha cabeça já tava assim, estourando, pedindo socorro, tipo, para, sabe? E hoje, né, eu posso ficar, sei lá, vários dias falando inglês que pra mim não fica tão pesado quanto ficou naquele momento, né? Então a gente percebe essa adaptação, assim. Então isso, ponto positivo desses 2 anos aqui na Alemanha. Bom, a segunda coisa que a gente separou aqui pra vocês, desses 2 anos de Alemanha, foi que a gente ganhou muito mais independência, né? Então, tipo, a gente conseguiu a nossa casa, ela não é uma casa própria, mas a gente pode dizer que a gente paga aluguel, né? Então a gente vive aqui, a gente trabalha, a gente recebe o nosso dinheiro, a gente paga nossas contas, então a gente conseguiu uma estabilidade, né? Uma independência muito maior do que se a gente estivesse morando no Brasil ainda, né? Provavelmente a gente ia estar morando com nossos pais, ou não também, né? Não dá pra saber o que o futuro ia ser lá no Brasil. Mas a gente pode separar que a dependência foi um ponto positivo aqui, que a gente ficou muito mais independente em relação a se a gente ficasse morando no Brasil. Na verdade, independência de uma forma geral, né? Não só em relação a, tipo, vida, assim, mas também em relação à vida profissional, porque por mais que lá no Brasil a gente também estava fazendo pesquisa, né? A gente também fez mestrado, aqui a gente está fazendo doutorado, que basicamente é a mesma coisa do que o mestrado lá no Brasil, assim, né? No sentido de fazer pesquisa, desenvolver um projeto e tudo mais, mas aqui a gente percebeu que a gente teve que desenvolver também uma independência muito maior em relação à independência que a gente teria no Brasil, por exemplo, para desenvolver um projeto de doutorado. Então isso também é um outro ponto positivo. Bom, agora vamos partir para outro tópico, que seria então as coisas que a gente não nos adaptou ainda. Então a gente separou 2 coisas aqui para vocês, e a primeira delas seria a luz do banheiro fora do banheiro. Então, tipo, geralmente você entra no banheiro, vai tirando a roupa, vou tomar um banho, ou você vai fazer qualquer outra coisa, porra, a luz tá apagada. Aí você tem que voltar ali e meter a mão pra fora, daí você tipo nem olha assim às vezes, só vai colocando a mão na parede assim e para ligar a luz, né? E tipo, por exemplo, às vezes a Thaís tá lá no banheiro, eu saio do banheiro e eu apago a luz só pra zoar ela. E tipo, ela não tem o que fazer porque a luz tá apagada, entendeu? Tipo, ela tem que sair e tudo pra acender a luz. Então, tipo, é uma coisa que a gente não nos adaptou, dá pra fazer umas brincadeiras à parte, obviamente, mas é uma das coisas assim, pô, você sempre esquece. A gente aqui, pelo menos, sempre esquece de acender a luz quando vai pro banheiro. Tipo, é uma coisa que você acha estranho quando você vem aqui, mas você pensa, beleza, mas daqui a pouco eu me adapto, né?
Aí tem vezes, gente, já faz 2 anos que eu tô aqui e várias vezes eu entro no banheiro, eu tenho que voltar no banheiro e abrir de novo a luz lá. Ou, tipo, tem vezes que eu lembro antes, na minha mente oba, lembrei essa vez, sabe? Porque realmente é um negócio, assim, do dia a dia que você sempre pensa, tipo, ai meu Deus, tem que fazer de novo, sabe? E a outra coisa que a gente ainda não se adaptou e ainda estamos nesse processo é em relação ao inverno aqui da Alemanha, né? Em relação ao frio e muito mais especialmente em relação à falta de luz no inverno, né? Luz solar aqui na Alemanha. A gente já passou por 2 invernos, né? Agora a gente está entrando no 3º inverno, daqui a pouco vai vir. Quando a gente chegou, era, né, esse período agora, então outubro, a gente chegou direto no inverno. Pra mim foi um inverno muito difícil, eu acho que porque eu tava bem pesado com as coisas da universidade em si. Pro Giovanni foi bem mais tranquilo, assim, eu lembro que ele falava, nossa, mas você tá falando tanto do inverno, tipo, nem tô sentindo tanto. E já no 2º inverno, na verdade, foi o oposto, né? Porque daí eu tava um pouco mais tranquila, e ele tava um pouco mais descabelado lá na universidade, daí pra ele aquele inverno foi bem mais pesado, assim. Então ele acabava reclamando mais de, putz, tá sem luz, não sei o quê, muito frio. Então, pela nossa perspectiva, assim, a gente consegue perceber que às vezes, dependendo de como tá, né, no resto da sua vida, às vezes o inverno vai te afetar mais ou não, né, não sei. Então vamos ver agora como é que vai ser esse próximo inverno, mas ainda estamos, né, a gente já tá economizando uma energia, assim, pra passar por ele. Bom, e agora a gente separou 2 coisas que nós tivemos que nos adaptar quando a gente veio aqui para a Alemanha, né, e morando aqui nesses 2 anos. Então a primeira delas que a gente separou é a parte da cozinha. Por quê? Porque assim, o fogão é de indução, o fogão é diferente, então não é com fogo. Então assim, você quer cozinhar alguma coisa, o fogo 6, por exemplo, é com número, então vai tipo de 0, 1 até 9 no fogão daqui de casa. Então você tem que meio que adaptar pro que você quer cozinhar, entende? Então várias vezes eu errava o ponto ou queimava alguma coisa até chegar no que eu realmente queria, né? Então, tipo, por exemplo, no forno pra fazer um bolo, pô, demorei um monte pra achar uma temperatura ideal e tal, o 180 lá não é... teoricamente era pra ser igual, não sei se é só o meu fogão que tem problema. Comenta aí se o teu fogão também tem problema aqui na Alemanha. E o fermento, por exemplo, alguns ingredientes, o fermento é uma delas. O fermento royal que a gente tinha lá, você coloca ele antes. Uma amiga minha já me explicou, a Isis, como é que funciona, agora já não lembro também. Eu sei que um você coloca na hora de fazer, o outro coloca depois. Aí eu errei um monte de bolo até chegar lá, no bolo que eu realmente queria. E também alguns temperos, né? Os temperos também, nossa, variam muito. No Brasil aqui também tem bastante variedade, mas não exatamente iguais aos que você tem no Brasil. Então você tem que adaptar o tempero da sua comida. E essa história do fermento foi até engraçado, assim, porque realmente, assim, foram muitas tentativas de bolo, muitas tentativas frustradas até dar certo o bolo. E esse negócio do fermento é porque o nosso fermento lá do Brasil é realmente, sei lá, mais power, assim, a gente coloca menos fermento e o bolo já cresce. Aqui eles têm tipo um saquinho, assim, um pacotinho, sei lá, assim, é um como se fosse pacotinho. um pacotinho de fermento de pão. E você tem que pôr o fermento inteiro daquele pacotinho. A gente que é do Brasil, a gente olha e fala, meu Deus, é muito fermento, vai extrapolar bolo pra cozinha inteira. Mas não, porque aqui o fermento deles não é tão power quanto o nosso, assim, então você tem que pôr mais. Mas até a gente descobrir isso, a gente tava pondo muito menos fermento alemão, né? Então tava mais difícil, assim. E a segunda coisa que a gente separou aqui, que a gente teve que se adaptar, morando aqui na Alemanha nesses 2 anos, é a falta de um pet, né? Porque eu tenho a minha cachorrinha lá, a Cacauzinha, que eu sinto muita falta dela. E a Thaís também tinha os cachorros dela lá na casa dela, a Mel, a Belinha e os outros também. E, nossa, é difícil, porque daí você chega aqui, você sempre tinha lá, por exemplo, tinha lá no Brasil um cachorrinho à sua vontade de fazer carinho, pra brincar, pra passear, essas coisas todas. E aqui não tem. Então aqui é muito difícil pra gente, a gente fica, sei lá, 8, 9 horas trabalhando lá no laboratório, não tem tempo de cuidar. E aqui também tem as regras que você precisa pelo menos sair 1, 2 vezes com um animal, né? E além de mais, o custo também é um pouco mais elevado. Você precisa botar chip, botar isso. Mas a falta do animal aqui faz uma diferença enorme. Na verdade a gente colocou na lista de coisas que a gente teve que se adaptar, porque a gente meio que teve que se adaptar na marra, assim. Mas acho que tá meio que na lista dos estamos nos adaptando ainda, sabe? Uhum. Porque o nosso Instagram agora é só cachorro, cachorro, cachorro. A gente só fica vendo cachorro no Instagram. Mas realmente, assim, a gente sente muita falta, principalmente porque nós dois fomos acostumados a vida inteira a ter cachorro, né? Eu tive cachorro desde que eu nasci até quando eu vim pra Alemanha. Não eu, mas assim, meus pais, meus irmãos, enfim.
E o Giovanni também, a mesma coisa, né? Então, pra nós dois acaba sendo bem difícil, assim, mas é aquela coisa, né? A gente sabe que a gente não conseguiria cuidar o suficiente de um animalzinho agora, então a gente não vai pegar pelo simples fato de a gente sentir falta, né? Bom, e a gente separou aqui também algumas conquistas que nós obtivemos, né, quando a gente veio morar aqui na Alemanha e nesses 2 anos de Alemanha. Então, uma delas, né, que a gente separou aqui foi que a gente conseguiu o nosso doutorado. Então, a Thaís conseguiu o doutorado dela e eu consegui o meu doutorado pela primeira vez lá em 2021 e pela segunda vez. Se você não viu o vídeo, eu expliquei tudinho por que eu estou nesse meu segundo contrato aqui de doutorado. Tá aqui, vou deixar passando no card aqui ou na cabeça da Thaís ali, é só clicar. Isso a gente colocou numa conquista, né? Porque a gente sabe o quão difícil seria a gente conseguir lá no Brasil ser financiado e ganhar nossa bolsa e poder morar fora, morar separado dos pais e conseguir todas as nossas finanças e tudo mais, né? E aqui a gente conseguiu. Eu consegui 2 vezes e a Thaís conseguiu 1 vez, né? É começar o doutorado, né? Não ter o doutorado, né? O título ainda vai uns anos, mas pelo menos começar o doutorado. E a outra coisa também que a gente colocou aqui seria os nossos contratos, que pela primeira vez a gente conseguiu um contrato de trabalho, porque no Brasil o doutorado ele é visto como um estudo e aqui o doutorado ele é visto como um trabalho. Então a gente conseguiu os nossos contratos de trabalho como universidade. Então aqui na Alemanha a gente é considerado funcionário público, né? Porque a gente tem esse contrato de trabalho. A Thaís ela tem um contrato um pouco menor, que é só algumas horas lá na faculdade, mas enfim, a gente considera isso como conquista também. Bom, outra conquista que a gente separou aqui para falar para vocês é que a gente conseguiu ter o nosso cantinho, né? Finalmente, depois de alguns anos, né? A gente começou a namorar, sei lá, alguns anos, já faz 7 anos agora, mas quando a gente se mudou para a Alemanha, já fazia 5 anos que a gente estava junto. Então, nesses primeiros 5 anos de namoro, a gente sempre esteve junto, sempre esteve meio um na casa do outro e tudo mais. Mas a gente nunca teve a nossa casa, né? A nossa casa era o carro que o Giovanni usava e tinha todas as nossas tralhas lá. Mas, né, eu acho que o nosso sonho era, tipo assim, não precisar ficar levando muamba todo dia pra faculdade, enfim. E daí a gente conseguiu isso aqui. Então, uma ótima conquista. Outra coisa também que a gente separou aqui nas conquistas é de que a gente se mudou aqui também na Alemanha, né? A gente conseguiu o nosso primeiro apartamento e depois quando a gente se mudou para esse apartamento, a gente teve que lidar, né, com todas essas questões burocráticas de mudança aqui na Alemanha, que é bem diferente de como é no Brasil, você que tem que fazer meio que por você mesmo e, né, pedir ajuda da galera, enfim. Então é uma conquista também porque, né, são dias estressantes, assim, e muita burocracia para ficar correndo atrás. E também já linkando com essa parte das burocracias, né, de casa, assim, falar em relação a que a gente considera uma conquista que a gente também conseguiu, né, assim, fazer tudo certinho, né, conta de luz, conta de TV e rádio, que é uma coisa que nem tem aí no Brasil, conta de internet e o aluguel em si, né. Tudo isso, né, querendo ou não, a gente teve que fazer isso em outra língua, em partes, às vezes a gente se tropeçava no alemão, às vezes a gente se tropeçava no inglês, mas de um jeito ou de outro a gente conseguiu, né, sempre, né, fazer tudo isso e deixar tudo certinho, essas burocracias, que é estressante e, enfim, né, a gente colocou também como conquista a gente ter conseguido lidar com tudo isso aqui. E outra coisa também que a gente colocou nas conquistas seria então que a gente começou a fazer nossas viagens, né, conhecer o mundo, que era uma coisa que a gente queria fazer. No Brasil era muito difícil, né? A gente não tinha nosso dinheiro também, né? Não sobrava tanto dinheiro pra gente poder viajar. E aqui a gente consegue ter a nossa casa, a gente consegue ter o nosso dinheiro, ter o nosso canto e também consegue fazer essas viagens que a gente tanto sonhou, né? Então, no começo aqui, até se adaptar, a gente não conseguiu viajar tanto. O que pra gente falou, pô, a gente só fica estudando, não consegue viajar. Mas depois que as coisas acalmaram, a gente conseguiu ter esse tempo. Marcamos, vocês estão acompanhando nos vídeos do canal, a gente já conheceu a Espanha, já conhecemos a Hungria, né, Budapeste, Mallorca. Eu já fui pra Polônia, em Cracóvia. E a gente pretende viajar aí, ó, o mundo todo, começando aqui pela Europa, né, porque as passagens são um pouco mais baratas, dá pra aproveitar. E a gente também conseguiu conhecer bastante pessoas novas, né? No Brasil a gente também conhecia pessoas novas, mas aqui nesses 2 anos a gente conheceu muita gente legal, a gente conheceu muita gente que a gente consegue dizer que a gente vai levar para a vida inteira, assim, amigos mesmo. A gente também conhece os colegas, porque aqui eles têm bastante colegas de trabalho e não amigos, né? Então a gente sabe que isso foi muito bom.
A gente conheceu também brasileiros que foram muito legais e são muito legais e também estrangeiros, né? Então de uma forma geral, assim, também conhecer outras culturas, né? Incluído nessa parte de conhecer outras pessoas, a gente acaba aprendendo muito, expandindo muito a nossa visão, assim, do mundo quando a gente conhece tantas culturas, tem tanto contato diferente, assim. Pra gente é Pra gente isso é muito enriquecedor. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra gente foi tipo um resumão. Eu acho que a gente tá esquecendo várias coisas, mas se a gente for lembrando, depois a gente faz uma versão parte 2, sei lá, alguma coisa assim. Espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram, já dá um joinha aí pra gente, dá aquela força de sempre. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e comenta aí embaixo pra você que mora aqui, né, não precisa ser na Alemanha, mas se você mora fora do país e já tá há algum tempo, o que mudou, né? Tenta fazer também essa reflexão pra você, eu acho que é um tipo de reflexão muito legal pra gente pensar. E então ativa o sininho pra você ficar ligado nos próximos vídeos aqui do canal e a gente se vê. Um beijo, tchau, tchau! Tchau!